Olá, família Quadrangular! Eu sou Samuel Bastos. E eu sou Olga Pinheiro. E esse é o Quadrangular Cast. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui da nossa igreja para tratar de um assunto muito importante também e relevante no meio digital e também na nossa sociedade, que é tatuagem. Não é sobre tinta, é sobre testemunho. Nós estamos aqui com convidados que vão tratar sobre esse assunto e também para a gente conversar e debater um pouco sobre esse tema que é bastante amplo e bastante aprofundado mediante as mídias de hoje em dia. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para os nossos convidados. Uma alegria muito grande recebê-los aqui. E eu gostaria de pedir para vocês, né, Pastor Rangel, Pastora Gabi, para cumprimentarem quem está nos assistindo das suas casas, dos seus carros, onde quer que as pessoas estejam, né? Fiquem à vontade. Primeiras damas. Olá, gente, tudo bem? Pai seja convosco. Primeiramente, agradecer a oportunidade, estamos muito felizes por estarmos aqui e compartilhar um pouco mais, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre nós e depois do que Deus fez na nossa vida e o que Ele vem fazendo até hoje. Eu sou a pastora Gabi, tenho 28 anos, já partindo para 29 anos com Jesus, caminhando com Ele, sou alucinada por Ele. Hoje nós estamos com pastores titulares na IEQ Mega, lá no Fernando Guilhom, e vai ser muito bom compartilhar esse tema com vocês. Eu e o pastor Rangel, nós somos riscados, né? A nossa tela é riscada. Eu tenho um pensamento, o pastor Rangel tem um pensamento dele, acredito que cada um de vocês tenham, mas o intuito desse programa, desse momento, é de nós compartilharmos algo para edificar o nome de Cristo, para também edificar a sua vida e, de repente, tirar aí algumas neuras e algumas acusações que talvez tenha no coração de algumas pessoas aí. Amém. Amém, gente. Sou o pastor Rangel. Sou grato ao convite, a todos que fazem parte dessa equipe. Eu acho de suma importância ter esse veículo de comunicação que possa abranger temas meio que peculiares como esse, mas eu acredito que o intuito disso aqui é para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aí 8 anos, sou novo na fé, né? Tenho 8 anos, mas trabalho com jovens, tenho uma atividade bem intensa acerca do trabalho com jovens. Hoje sou o pastor titular, junto com a minha esposa, lá na ilha de Outeiro. Você de Outeiro, fica conectado conosco. Nós somos um mês ali naquele lugar e o Senhor já tem feito grandes coisas ali. E a problemática, hoje eu vejo que esse tema, ele é algo assim que traz muito medo e as pessoas ficam um pé atrás acerca de fazer ou não fazer tatuagem, mas é bom que tenha pessoas hoje aqui com estes pensamentos que já veio do mundo para cá para trazer esse direcionamento da parte de Deus. Antes de eu vir para cá, eu orei, coloquei diante do Senhor, a semana toda orei, coloquei diante do Senhor e que Cristo venha a ser exaltado através da nossa vida. Muito obrigado. Para a gente começar, né, esse bate-papo, eu gostaria de começar com vocês sobre vocês, né? Tatuagem é algo visível. Tatuagem é algo visível, isso não tem para onde a gente correr. Mas eu gostaria de saber de vocês se vocês tiveram alguma experiência de ver uma outra pessoa tatuada, o que vocês pensavam. E vocês, sendo, no caso, tatuados, como vocês veem a visão das pessoas para com vocês? Agora é contigo, eu comecei, agora vai contigo. Amém. Samuel a primórdia, né? As pessoas elas têm uma reação comigo quando eu chego, que eu sou todo tatuado. Tenho quase 25 tatuagens, se não me falha a memória, 24. Então, quando eu chego no lugar, eu vejo as pessoas meio que, até mesmo pensando naquela mentalidade, será que esse cara aí, poxa, é um cara radical e apoia tudo? Entendeu? Então, mas quando eles começam a conversar comigo e a me conhecer, eles vejo que não é dessa maneira, eu não sou um apoiador disso, né? Eu vejo que hoje as pessoas elas estão muito em cima do muro, será que é o que não é? E esquecendo que o muro é do diabo, a indecisão não provém de Deus, né? Sim. E eu pude liderar vários jovens,
que decidiram assim, eu vou fazer uma tatuagem. E antes deles começarem essa ideia, eles eram uma bênção, eles eram ativos. E depois que eles fizeram, não estou falando que a tatuagem ela vai te condenar ao inferno, mas depois que eles fizeram, deu a liberdade para muitas outras coisas. Né? E a própria palavra vai dizer em Romanos que a gente não deve imitar o mundo, né? Nós temos que ser diferentes do mundo. E esse jovem, ele falou, vou só fazer uma frasezinha, ser forte e corajoso. E hoje ele está com tatuagem na cara, no braço. Provavelmente é aquela pessoa que fez para ser aceito, de repente, num grupo de amigos, né? Algo assim. Modinha. Sabe que para mim foi, né? acho que foi o mais triste, que depois ele se desviou, ele não está mais na igreja. E outra jovem também, que eu acredito que são esses dois que eu vou citar aqui, ela falou, não, eu vou me tatuar para me ganhar os tatuados. Entendeu? Camuflando um desejo. Eu vou me tatuar para mim entrar naquele ali, ser aceita e tal. E acabou que ela não entrou, ela não ganhou, ela se perdeu, entrou em outra religião, começou a ver o cristianismo como algo totalmente errado. Ou seja, eu digo que a tatuagem ela pode ser uma porta para muitas outras coisas. Então, essa é a minha visão. Não imitar o mundo, mas sim ter o exemplo de Cristo nas nossas vidas. E se eu não me engano, a pastora estava comentando aqui antes da gente começar que ela teve uma experiência sobre isso, né? De uma irmã que viu Que você. apontou. Então, vamos lá, do início, né? Eu me tatuei após eu estar com Jesus. É a hora aquela que entra assim, bum! Até Aquela a hora tela que de entra, impacto, assim, uma bomba, assim. assim, né? Na hora do podcast. Por quê? Eu acho muito que a tatuagem ela vai a princípio da intenção. O que é que você quer fazer, o que é que você quer causar com ela. A gente estava compartilhando aqui antes, eu acho que desde os meus 4, 5 anos de idade, eu já gostava muito disso. Né? E eu tenho 38 anos, então bota aí um tempo atrás, né? E esse tempo em que eu já gostava dessa tatuagem, eu sou do tempo, fui criada em Marabá, então o povo aí de Marabá já sabe o que eu vou falar. Tinha uma banca do Mudo, banca de revista do Mudo, lá na Cidade Velha, lá na pracinha. E aí tinha a época do fiado, né? A gente valia alguma coisa. E o meu pai tinha essa conta de fiado lá. Então, toda semana, eu retirava ali, eu tirava, sem meu pai saber, as tatuagens, uma que era de decalque, que a gente colocava assim, passava água, e ali eu achava o máximo. Eu achava muito bonito. Então, eu cresci com isso, mas, ao mesmo tempo, com o mesmo temor e obediência aos meus pais, porque eles não gostavam e não aceitavam, tá? Fica bem claro isso. Ainda tem isso ainda. Então, toda vez que tu tá ficando doida, tu vai apanhar, eu vou tirar teu couro, e não sei o quê. Mas aí, viam que não era por maldade, que eu realmente gostava. Quando não era aquela da banca, era do Plock. Do Big Big. Do Big Big. Sim, ali em cima, tudo eu gostava. E tudo, quando não era isso, eu escrevia na minha pele. Eu desenhava na minha pele. Tá? Então, você vê que já não era de modismo, não era de modinha, não era para eu me sentir incluída em algum grupo. Muito pelo contrário, nessa época, a tatuagem era discriminada. Quem era tatuado nessa época era o marginal, digamos assim. Era os emaconhados. Assim eles falavam, né, no interior. Mas, realmente, eram aquelas pessoas, né, de pouca reputação, vamos assim falar. Então, quando que eu fiz a minha primeira tatuagem? Eu já estava na igreja, eu já tinha meu trabalho, eu já tinha meu dinheiro, e eu me casei. O falecido era todo tatuado. Tá? Então, quando eu me casei, nós conversamos, eu falei assim, agora eu quero me tatuar, tudo bem. Ele me levou. Tá? Então, eu já não estava mais debaixo da autoridade dos meus pais, eu tinha meu dinheiro, eu tinha minha condição, e eu já tinha plena convicção dos possíveis preconceitos e apontamentos que eu iria passar, que até hoje eu passo. Até hoje eu passo, inclusive na igreja. Sim. Tá bom? Sim. Então, aí cabe a tua pergunta, né? Como é que a gente recebe isso? Então, não é o que nós temos no nosso exterior, é o que nós carregamos no nosso exterior. Deus, Ele não sonda qual é a cor da tua pele, se tu tem o cabelo amarrado, cri-cri, enrolado, louro, esticado, se tu é branco, tu é preto, gordo. Não, Ele sonda a intenção do nosso coração. Então, biblicamente, eu não tenho base para dizer que isso é pecado. Tá? Muitos
pegam a parte do Antigo Testamento, do Levítico, para dizer que não é para fazer marca no seu corpo. Porém, eles pegam um texto fora do contexto para justificar aquilo. Porque se você for ler todo o restante, está dizendo que não é para cortar o cabelo, não fazer outras, porque era uma forma de distinguir o povo de Deus dos demais. Então, aí eu te pergunto, a sobrancelha, a irmã do Coque, que faz a marca na sobrancelha Sim, lá. Tinha até uma pergunta também. Tem? Já tinha? Pois é uma tatuagem. Então, por que que você que tem um cabelo, você corta? Tá entendendo? Então, é um texto fora do contexto. Então, eu, biblicamente, não tenho base para dizer que isso é pecado. Tá bom? E como que as pessoas me olham hoje? Né? Eu assumi essa igreja, e fora, assim, vários outros congressos, vários outros lugares que a gente foi, e que as pessoas chegavam até mim me pedindo perdão. Por quê? Elas faziam uma anamnese, elas faziam uma análise do que elas viam no exterior. E esse ponto específico da minha igreja, que chegou ao ponto de ver os prodígios e maravilhas que Deus estava realizando ali, não por causa de mim, mas sendo somente um instrumento dele. E essa senhora ali entristecida, assim, compadecida, foi me pedir perdão por quê? Pastora, quando eu soube que era a senhora que vinha a assumir essa igreja, eu fiz birra, eu fiz cara, eu não aceitei porque eu lhe julguei. Eu lhe julguei por causa dos meus cabelos? Não, por causa das suas tatuagens. Eu falei assim, e por quê? Não, porque eu achei que a senhora não era uma mulher de Deus. E a partir do momento que eu vi milagres acontecendo, a senhora sendo boca de Deus aqui, aí eu mudei. Eu falei assim, então quer dizer que então, a intenção ainda não está certa. Não é por minha causa, é por causa dos milagres, de Cristo. Entendi, entendeu? Não é? Então, ainda tentei consertar ali a visão dela. Então, não é sobre mim, é sobre ele. Não interessa se o teu vaso está pintado, decorado ou não. Interessa sobre o que você carrega dentro desse vaso. E a intenção também do coração com relação a isso, né? Porque eu acho que também o que o pastor Rangel falou evidenciou, até como o senhor falou dos jovens, né? Sim. Evidenciou ali uma vontade que estava ali, a pessoa mascarou de repente querendo dizer que era para, né? Eu quero alcançar mais pessoas. Mas eu vejo dessa maneira que a questão que a pastora falou, não tem base bíblica, ok. Mas se a gente destrinchar a história da tatuagem, né, esse aqui eu acho que é o dito hoje da nossa geração. Deus vê o interno, não vê o externo. Tá. Às vezes Deus não precisa nem olhar o interior, só o exterior já mostra que não está legal. Se o exterior já está mostrando que não está bom, imagine o interior, imagine o coração. Mas eu vejo assim, que pela história da tatuagem, vamos lá, vamos colocar que você aonde ela surgiu. A gente vai lá no Antigo Egito, a gente começa ali, a história da tatuagem. Eles tatuavam a pessoa, mumificavam, e qual era a probabilidade daquilo ali? Que era um ritual espiritual, que a pessoa ela pudesse encontrar um direcionamento após a morte. Aí depois a gente decorre para os povos pagãos, aonde que eles tinham a tatuagem de um rito espiritual com o propósito da necromancia, que era de falar com mortos, e aí que surge Levítico, onde a pastora citou. Por isso que veio a proibição da parte de Deus, porque eles usavam a tatuagem como um rito espiritual a fim de se comunicar com mortos. E o povo de Israel já estava entrando nessa, e Deus veio lá e diz, olha, não marcarás o seu corpo. Beleza, é no Antigo Testamento, mas a lei é a mesma. E Paulo vai dizer que a carta que nós deve ser, não deve ser por tintas humanas, deve ser marca do Espírito Santo. O tema. Então, e é o tema do podcast. Eu vejo dessa maneira. Aí vem para Grécia e Roma, era escravidão. Quem tinha tatuagem era escravo. Todos que tinham tatuagem eram escravos. Aí vamos decorrer para a década de 1900 a 2000, ela já foi marginalizada. E depois de tudo isso, agora virou arte corporal. Então, pera lá. Uma coisa que foi símbolo de rituais, símbolo de escravidão. Okay. Agora eu vou jogar... Calma, pastora. Eu vou jogar agora na minha pele... Mas ponto, não foi só a marca da tatuagem. Não, aí eu vou jogar na minha pele uma marca que por muito tempo foi marca de escravidão, marca de marginalidade, foi marca de idolatria, e agora eu vou chegar à arte corporal.
Eu vou fazer uma cruz. A maioria das pessoas que tatuam uma cruz não sabe nem o significado significado da cruz. Entendeu? Que aí Então, entra na intenção. aí a nossa geração é uma geração que ela está se perdendo por isso, porque eles estão nisso, é pecado, não é, eu vou para o inferno, não é, eu vou fazer. Tá, mas bora comunicar Cristo, o que é que Cristo quer? Eu orei. Quando eu me converti, eu orei. Entendeu? Muitas pessoas falam, pastor, por que tu não termina? Porque a minha tatuagem, elas não são terminadas. É a intenção. Tu acha mesmo que... É a vaidade, ou o que seria isso? Para mim, eu digo que é a intenção, vaidade, pastor, eu acho que não tem cabimento, né? Cristo me resgatou de lá e hoje a Bíblia fala que o nosso corpo não é mais nosso, é dele. Sendo dele, será que ele quer que eu me tatue? Sendo dele, será que ele quer isso? Poxa, eu olhar para essa igreja da Pedreira é linda, mas se vier um vândalo e pinchar ela, não vai ficar legal. Pois é, e mas a mesma aí coisa é eu a vejo. intenção. Mas é a mesma Tá coisa eu entendendo? vejo. Tipo assim... O Espírito Santo, ele não quer que a gente pinche a igreja dele. Pois é, mas preste atenção. Quando a gente fala dos sepulcros caiados, quantos a gente vai colocar nesse contexto? Vamos tirar do contexto? Você colocou só apenas a marca da tatuagem, mas não foi só a marca da tatuagem. E coloca aí, coloca aí todo o versículo do Levítico, né? Do Levítico 19. Sim, né? sim. Então, não é somente a marca da tatuagem. A tatuagem, ela sempre foi marcada, apontada com este ponto. Ok. Qual era a origem, por que eles faziam? Assim como no Egito, as mulheres, as egípcias, eram altamente maquiadas. Os olhos marcados, os lábios carnudos, vermelhos. E o vermelho era a cor mais difícil de se chegar, porque eram os ricos que poderiam. Então, não é somente a tatuagem dentro desse contexto para diferenciar o povo. Aí a gente entra na maquiagem. Então, a gente estava em pecado também se a gente está maquiada. Os adornos, a corte gente de também cabelo, estava em pecado se a gente agora está adornado. Eu brinco, eu falei assim, não, no céu é proibido ser feio e ser chato. Né? Ser feio e ser chato. Porque você pode ser muito legal por fora, aí eu volto para o sepulcro caiado. Você pode ser politicamente correto por fora, mas por dentro, aí dentro da igreja, está cheio de adúltero. Dentro da igreja, está cheio de mulher. Pompom. Eu ia falar pesado. Mas está cheio dos púlpitos adulterados. Por quê? A intenção está errada. Não é o que eu carrego. Eu sou o templo, ok. Mas o meu exterior não diz nada sobre mim. Diz, pastor. Quer dizer, então, se tu rapa a tua cabeça, se tu faz o teu undercut, então você não poderia cortar seu cabelo. Diz. O meu cabelo pintado, arrepiado, diz que eu sou moleca doida? Não diz. É porque cai naquele negócio de tipo, Entendendo? a primeira impressão é que fica, e a Aqui primeira fica. impressão é a visual. Mas olha, então tá, eu posso olhar pra ti, tu é um menino muito legal, muito comportado, mas quando tu sai daqui, tu é o vassourinha que carrega 3 meninas, 4 meninas daqui da igreja, e tu prostitui, e tu adultera, e tu faz tudo que não deve, mas você é politicamente correto. Visualmente. Eu gostaria de fazer Visualmente. um Entendeu? comentário. Eu entendo os pontos de vocês. Inclusive, muito bacana. Eu acho muito bacana essa discussão saudável que a gente está tendo aqui. Com certeza. E, partindo desse princípio, eu queria até falar sobre isso. Porque, por exemplo, até dentro de um ponto de vista de uma pessoa que veio do contexto da tatuagem e depois decide não se tatuar mais. O Espírito Santo falou aquilo, né? Eu acho que é muito interessante... Acho não. Eu creio que é muito importante o que vocês estão falando no sentido de frisar. Sim. Que até o posterior, né? A pessoa também tem um bom testemunho. Porque, por exemplo, agora eu não vejo o senhor tirando as tatuagens, né? Mas o seu testemunho está levando a sua transformação, né? Isso, a sua mensagem. Inclusive, o pastor Rangel está num trabalho muito bacana. Eu vou até fazer uma divulgação breve, que é Uma Só Voz, né? Muito legal, inclusive. Que trabalha diretamente com jovens. De evangelismo com jovens, né? E seguindo nessa linha, muitos jovens acabam chegando para vocês, né? Com esse desejo, de repente, essa vontade. E aí, até partindo dessas duas visões não opostas, mas divergentes de uma certa forma. Sim. Como é que vocês aconselham um jovem, um adolescente até, que chega para vocês, eu quero me tatuar? Como é que vocês Porque aconselham? até pode ser cair naquele negócio lá. Se ele tem, eu posso ter. Ter como Aqui no referência, altar, né? Uma vez, acho que era de fora, um congresso, aí uma moça veio de outro estado com a pastora no altar, e era aqui na sede, o congresso era aqui na sede. Tá vendo, mãe? Ela é tatuada. Eu também posso. Eu ouvi. Eu falei assim, olha, você sabe da minha história?
Você sabe como que elas surgiram e qual foi o momento que elas surgiram? Aí eu falei assim, vem cá, pastora, ela já come do seu pirão e prova do seu cinturão ainda. Então, hoje eu digo assim, você está pronto? A primeira coisa que eu bato, você está pronto para ser acusado? Você está pronto para ser apontado? Você está pronto para ser descriminalizado? Você está pronto para perder oportunidades de emprego por causa da sua tatuagem? Você está pronto para ser apontado? Você tem a sua verdade já pronta na ponta dos seus lábios para você testificar isso? E, principalmente, por que é que você quer ser tatuado? O que é que você quer tatuar? Tu tá ficando doido? Tu quer tatuar uma adaga? Tu quer tatuar um palhaço? Porque cada desenho, elas têm um significado. Ainda tem isso ainda. Cada também. desenho, elas têm um significado. Então, muitos tatuados arrependidos hoje carregam desenhos que teve um significado na sua vida. E a maioria deles são negativos. Entendeu? Então, a minha última tatuagem que eu fiz, a minha cobertura, que é discípulo meu, o David, com a sua esposa, eles são cristãos e ele se recusa a tatuar desenhos que são com Uma simbologia, uma simbologia demoníaca, alguma simbologia de deuses, de santos e tal. É o trabalho dele. E ele entende qual é a importância dele. Ele faz de alguma forma, e a gente tem lindos testemunhos dele na época da pandemia, quando ele precisava de muito dinheiro. Estava tudo fechado. E ele recusava. Eu falei assim, Deus está te testando. Se é isso que Deus colocou no teu coração, para você não tatuar aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, não faça, porque Deus vai te honrar. E assim, eles casaram na pandemia, não faltou nada, foi lindo o casamento deles, e assim, ele teve prova de Deus daquilo, mas ele sempre bateu na intenção e qual era o simbolismo daquele desenho. Então, as pessoas, elas querem, a maioria, se tatuar, por quê? A maioria quer se sentir incluído num grupo, é por causa da modinha, porque todo mundo vai ver, meu filho, você não é todo mundo. Sim. Né? Você não é todo mundo. Então, depois, a maioria das vezes não está pronto para o embate, que é a própria sociedade. Não, eu não vou ter longe, a própria igreja. A própria igreja, ela não está preparada para receber os diferentes. Sejam os tatuados, sejam da outra área sexual, do outro lado, que joga no outro time, a igreja não está preparada. Porque o primeiro local de acusação é na igreja. O primeiro local de apontamento e de matar as pessoas é na própria igreja. Porque tu não é de Deus. Porque isso foi do capeta. Por que você fez do cão? Está entendendo? Na vez de nós acolhermos e de nós entendermos as pessoas, a própria igreja está matando. Com a intenção, no caso, de tratar, né? Aquela tratar. Pessoa de poder acolher e De tratá-la. receber Entendo. isso. A primeira coisa é o olhar. Quantas olhadas você já recebeu, pastor? De te olhar de ponta cabeça assim? Pastora. Isso aqui isso aí é pastor? Não sei não é de Deus não. É a primeira situação que a gente tem. É aquilo que eu acabei de dizer. Eu acho que a senhora pegou 2 pontos aqui, fez 2 cortes. Como a gente recebe, a gente precisa receber essas pessoas com amor. E discipliná-las, discipulá-las, consolidadas dentro da palavra. Então, eu acredito que um jovem, quando ele vem, porque hoje isso é moda, eles veem no jogador de futebol, eles veem nos influencers, nos TikToks, poxa, eu quero, é bacana fechar o braço e tal. Eu não vejo um jovem desse vendo um pastor isso e trazer, não, eu quero me tatuar porque o meu pastor é tatuado. Eu nunca ouvi isso. Né? Eu vi pessoas chegarem comigo, cara, eu queria fazer uma tatuagem, o que tu acha? Pois é, justamente. Pedindo Entra opinião, naquele caso. Entra naquele caso. O que da normalmente igreja. tu Aí eu falas isso? eu chego com ele e eu conto o relato. Novamente eu falar, O a seu tatuagem testemunho. hoje, ela é arte corporal, mas ela tem uma sequência de coisas muito negativas, que hoje, de alguma maneira, foi encoberta, hoje foi, de alguma maneira, camuflada, mas o significado dela continua sendo o mesmo. Para mim, continua sendo o mesmo. É uma porta que tu pode trazer muitas coisas negativas, porque eu lidei com vários jovens que quando se tatuaram, a vida deles não foi mais a mesma. Eles deram legalidade para muita coisa e a partir dali eles não conseguiram voltar. Mas eu Mas será recebi que com era todo por amor. causa da tatuagem? Eu recebi com todo. Eu digo para a senhora que tem bases, né, no que eu estou dizendo para a senhora. Por exemplo, a verdadeira identidade do cristão não é externa, ela é em Cristo, é um caráter Pois transformado. é, mas então, é uma às vezes vida não foi mudada. a tatuagem. Mas aí, já era o que a pessoa já tinha ali pastora, senhora, como eu cobertava. estou falando para a senhora, receber as pessoas, a igreja, eu acredito que uma igreja que tem Bíblia, que tem palavra, ela está pronta para receber qualquer tipo de pessoa, tá entendendo? E ela precisa ter Bíblia e palavra para aconselhar, porque muitas vezes a gente fica com medo de falar, com medo de repreender, por medo de perder.
Só que é melhor ferir, muitas vezes, com a verdade do que matar com a mentira. Não, Porque a isso com gente certeza, passa um plano numa realidade que hoje em dia, tu olha para dentro da igreja, tu não sabe se tu está olhando para dentro do mundo. Porque hoje é assim, cada um pensa por sua cabeça, cada um acha a sua ideia, e tá entendendo? Mas ainda a gente tem princípio, tem valores, e a Bíblia vai dizer, o nosso corpo, ele é de Cristo. E eu termino a minha frase dizendo, pergunta para Jesus, o que é que ele vai dizer para você? Porque quando eu dobrei o meu joelho, eu disse, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor queres que eu mude? Deus falou nitidamente sobre os brincos que eu usava 16 brincos na minha orelha, tira os brincos. Qual era a tua vibe, pastor? Tu era inserido em que criminalidade, grupo? Em criminalidade. contexto? Eu era da criminalidade. Entendi. E Cristo falou para mim, tira os brincos. A partir de hoje eu faço novo todas as coisas na tua vida. Glória Então a Deus. não é para mim me preocupar com isso. Eu tenho tatuagem aqui que é rabiscado, feias, Inclusive, horríveis. eu ia até lhe perguntar como foi, porque na primeira pergunta a gente perguntou, né, sobre a história de vocês com a tatuagem, mas eu não lembro do senhor falar especificamente Certo. como foi para o Quando senhor começou? começar. O senhor admirava alguma coisa Não, nesse sentido? a tatuagem que eu fiz, a primórdia, foi em questão de revolta. Né? Eu tive uma infância muito complicada. Né? Meus pais se separaram e eu fui criado num ambiente, num lar familiar, onde eu presenciei muitas coisas negativas. Eu via minha mãe fazer coisas horríveis dentro de casa, né? A gente via abusos acontecer dentro de casa. Então, desde criança, eu fui marcado por esses traumas. E aos 12 anos de idade, a minha mãe saiu. E eu tive os primeiros contatos com os vícios, né? Então, eu comecei a beber, comecei a fumar e me tatuei. A primeira tatuagem, para te ver como eu vejo que é uma coisa assim tão, meu Deus, que eu fiz na coxa, com o propósito de ninguém ver. Só que depois que eu comecei a me encher, porque tem uma coisa na tatuagem que ela é viciante. Todo mundo que diz, eu vou fazer só uma tatuagem, dificilmente faz só uma. É raro. É raro. A pessoa vai se tratando, porque o tempo vai mudando. Naquele tempo, por exemplo, o que era moda? Era esse cachorro, bulldog. Era moda, os Looney Tunes, fazer... Hoje ele tá mais com o pitbullzinho, coitado. Isso era moda. E hoje não é isso. Ninguém faz uma tatuagem dessa. Então, conforme o tempo vai passando, aí, o vem que está novas na moda, modas e tal, e a pessoa, eu quero fazer essa, eu quero fazer aquela. Então, foi aí que Jesus ele me deu uma visão acerca disso. Que a partir do meu testemunho, era para mim trazer para esses jovens, para esses adolescentes, um padrão de princípios e valores a ser seguido. Eu digo, tatuagem não vai te levar para o inferno, mas ela pode ser uma pedra de tropeço para você. Entendeu? Você concorda comigo que isso daí vai com a intenção? Não, pastora. Não. Vamos lá. Você foi tatuado dentro de um contexto ruim. Você foi tatuado como se fosse assim um grito de rebelião, um grito talvez de aceitação dentro daquele grupo que naquele momento você estava ali inserido, né? Então, cada um carrega uma dor. Então, no caso, você acha que eu me tatuar dentro da igreja para me ser aceito? Não. isso O que que eu estou falando Não, mas assim, o que ela às falou foi vezes justamente a também pessoa quer se tatuar no intuito de agradar o outro, no intuito de se sentir pertencente a algo. Está na igreja, mas não se sente pertencente ao reino. Eu não estou dizendo que é porque a igreja deixou de ensinar. Aí é a porque a pessoa... tatuagem Não identifica estou ela falando no que ela reino. está certa. Não, ela está Não tô querendo dizer falando que ela está tá errada. certa. Estou falando que ela está errada, que é a intenção errada. Porque algo que está dentro dela, que ainda não foi curado, é uma ferida que muitas vezes está mascarada. Aí é que eu volto naquela pessoa que está na igreja, fez a tatuagem e se desviou, não foi por causa, às vezes, da tatuagem, foi por causa de feridas que ela carrega, por causa de traumas que ela não confessou, de portas que não foram fechadas, Que e aí externou. se deu legalidade para algo. Externou. Tá entendendo? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, se nós não formos fechando cada porta, entendendo qual é a intenção disso, aí sim Mas é isso que eu cai falo pra ao senhora. risco de... Aonde a tatuagem agregaria na minha fé? Não, mas é isso, Sim. a gente não pode generalizar. A gente tem que pegar o contexto. Então, hoje, para mim, agrega. Não fede, não cheira, como dizem, né? Aí fora, Sim, né? Muito pelo contrário. A gente vai tendo um tempo de maturidade, a gente vai avançando no tempo e a gente vai vendo que realmente hoje para mim não convém. Se eu colocar uma tatuagem Foi que nem a aqui, senhora falou, antes da gente vai virar um chegar- maracujá velho. Vou fazer aqui uma florzinha, vai vir. Tô
roda murchada. Porque a gente vai ficando velho, vai Com o ficando tempo, feio. A moda que um dia foi bonita, vai passando. O que era moda antigamente, vai ficando feio. Sim. Por mais que volte, o bulldog dele podia ser forte, mas daqui a pouco vai ficar feio, vai ficar murchado. Então não convém, a gente vai ficando maduro. Sim. Aí não é o que a Bíblia fala, alguma coisa que vai cair fica feio. É igual eu ser hoje uma senhora, uma jovem senhora, e querer andar que nem a Gretchen, cocota. Não convém. Não convém mais. Eu acredito que um ponto de convergência que a gente está tendo aqui dos nossos entrevistados maravilhosos Sim. é principalmente a questão de sondar mesmo e, como pastores, né, discipular para ver o que aquela pessoa quer com aquilo, né? Porque como o professor, sempre eu quero falar professor, gente. Para quem não sabe, um disclaimer aqui, eu não sei se isso vai ser sair. O que mas é isso, mana? Traduz. O que é Disclaimer. isso? Disclaimer é quando é um termo para, tipo assim, um aviso, uma asterisco. nota, uma nota, um Abre adendo, parêntese. um adendo, pronto. Ai, que chique. Disclaimer. Eu estou tendo cultura hoje. O disclaimer é, eu sou do contexto acadêmico, então todo mundo para mim é professor, professora, então acho que é por isso que às vezes eu solto. No episódio que a gente gravou ontem, toda hora eu tava professor, não. Volta. Enfim, Convidado. os nossos pastores aqui, né, eles sinalizaram bastante isso, o pastor Rangel também e a pastora Gabi, sobre examinar como é que está o coração desse discípulo que está indo ali, pedir conselho, pedir ajuda, A porque maioria é fogo de palha. o fogo de palha, a pessoa está querendo se tatuar para, por exemplo, chamar atenção, ser aceito. Tem a questão do simbolismo, mas às vezes não é nem o símbolo. É aquela pessoa que só chega e diz, é só uma cruz. Nem um versículo. Nem sabe o que está tatuando, nem sabe o que está vivendo. Então, de fato, muitas vezes é só uma raiz de rebeldia, é só uma raiz de um modinha, grito, às vezes, né? querer ser aceito, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco agora sobre o testemunho de vocês, no sentido de... vocês já comentaram isso, né? Mas, de certa forma, vocês sofreram preconceito, olhares diferenciados dentro do meio cristão, vocês podem até citar, de repente, fora, mas dentro do meio cristão, e como isso foi superado, como isso foi resolvido, digamos assim. Gostaria de saber de vocês. Vá. Não, eu já falei, né? Já falou um mas exemplo. Hoje eu adoro, sabe? Eu adoro, assim, quando Cristo é testificado através de mim. Né? Porque não é sobre o que eu visto, não é sobre a minha bolsa, não é sobre a tinta, é sobre o meu testemunho. É sobre o momento que a gente é só ali o vaso, eu falo que Deus usa a mula, né? Quando Deus está usando ali a mula, e que aí, né, fala assim, não, eu sou o Senhor que estou falando através dessa mula, e a pessoa vê que tudo aquilo ali, que tudo ali é só um instrumento, né? Uns têm um instrumento decorado, outros têm um instrumento nude, né? Que não tem cor de nada, mas é um instrumento. Então, hoje eu gosto muito de quando as pessoas chegam e falam assim, me perdoe, né? Eu lhe julguei pelo seu cabelo, pela sua tatuagem, pelas suas marcas, pelo seu jeito de ser. Por quê? Eu creio, eu passei por muito tempo para tentar aceitar que Deus, Ele nos usa de como nós somos, com o que nós carregamos, né? Com a nossa identidade. Eu não gosto muito de falar isso de identidade, também parece modinha, né? Mas Deus, Ele nos fez único, de uma única só forma, e não dá para eu ser igual a Olga pode tentar igual a ser Samuel, eu posso tentar pregar de ser igual ao pastor. A gente pode ter pessoas que nos inspiram, mas ser iguais nós nunca vamos ser. A gente, como é aquele negócio, a gente vai sempre se espelhar em Cristo, sermos imitadores de Cristo, mas claro que, assim como ele fala que fez o corpo, temos a mão, temos o pé, eu entendo. Isso. Então, eu demorei, né, a aceitar isso, eu tentei talvez por causa desse meu jeito diferente, tatuado e tal de ser, eu tentei me moldar num padrão de ai, boa noite, amadas, Pai seja convosco, de tentar ser docinha, mansinha e tal, para tentar compensar esse jeito assim, sabe? E até que Deus, purinho, falando, testificando, desenhou, não, é para ser como você é, né? E aí eu aceitei, e aí depois que eu aceitei isso, aí eu comecei a ter o retorno das pessoas vindo até mim, pedindo perdão e falando assim, não, realmente, vejo que tu és uma mulher de Deus, vejo que você é usada por Deus. E aí eu entendi que tu tem um propósito, né? Então, até um congresso
Deus usou a pastora Casey, a pastora que era dos Estados Unidos, corta que eu não vou lembrar o nome dela, depois tu corta aí, a Kate Mars, né? A Kim Mas? Kim Mars, essa daí, pastora dos Estados Unidos. Qual é o nome dela? Kim Mas. É porque tem 2 A's, a versão de A. Kim Mars. Obrigada, Olga. Ela. E Deus usou ela para dizer justamente essas indagações. Tu já imaginou, assim, lá naquele mangueirinho, com 20 mil mulheres, e Deus purinho, assim, não, eu quero falar contigo. Eu vou te usar do jeito que você é. As pessoas não te entendem como você é, mas é através disso que ela eu entregou vou te... uma palavra de conhecimento? Só para mim. Glória a Deus. Então, ali, eu já vinha nesse processo de respostas, né? De buscar essa resposta de Deus. Aí eu falei assim, cara, eu descansei em Deus. Eu falei, tá bom, Deus, então eis-me aqui. Então, usa-me como eu for. Então, hoje eu tenho acesso a lugares e a pessoas que têm mais ou menos esse meu estereótipo. De riscada, de tatuada. Eu tenho um testemunho que... lá no Guamá, um dos meninos que era de uma facção tinha sido assassinado lá e era filho de uma membra da minha rede. E nós fomos nesse velório. Eu estava namorando ainda o pastor Silvio. E aí a minha pastora disse assim, olha, eu não vou poder ir, você vai e faz o ofício fúnebre. Assim ela me ensinou, era na prática. E aí nós fomos, e aí eu ouvi assim, o próprio Espírito Santo falando assim, não vai de calça, vai de vestido, que é para aparecer as tuas tatuagens. E eu sem entender. Eu fui, peguei um vestido, coloquei, vestido, né, na altura do joelho, e fui. E ali, meu irmão, era só moleque doido. Era na época do leque-leque, lembra daquela fase do leque-leque? Era só leque-leque. E aí nós entramos, a casa ficou pequena, era gente para fora da casa. E ali Deus nos usou para a honra e glória dele, de uma forma que nós... Eu lembro bemzinho, eu não gostava de velório. Eu lembro quando eu comecei a ir para velório, foi depois do meu acidente, eu lembro o pastor José falando assim, você que nunca ganhou uma alma, você tem que ir para velório. Vá para velório, que você nunca vai voltar, você ganhar uma alma. E aí, nesse dia, foi a primeira vez que eu fiz um apelo num velório. Nós perdemos as contas de quantas pessoas, de quanto aqueles meninos, os leque-leque, levantaram a mão. Por quê? Eu falei assim, você acha que vida louca é isso? Vida louca é você ser arriscado? Vida louca é você ter essa vida aí que você... Não, eu também sou arriscada, mas a minha vida louca hoje é em Jesus. O meu estilo é em Jesus. Então, eu entendi que a forma de como nós fomos, se foi permissão de Deus, foi porque nós fomos atrás ou não, é o que nós temos hoje. É o que você tem para hoje. Então, o que você vai fazer? Né? Eu vou ganhar Jesus com o que eu tenho. Né? E aí, vários outros testemunhos. Né? Então, é legal hoje a gente ser apontado, mas teve um momento da dor, teve um momento de você chorar, esconde, mas Deus, eu sou teu instrumento. Deus, ninguém está me vendo, ninguém vê meu interior, todo mundo vendo a minha tatuagem, ninguém vê. Tem um momento do conflito, mas a gente só vai passando de fase com algo chamado maturidade. E, pastor Rangel... Tem Não, é porque ele não respondeu essa. E, pastor Rangel, o seu testemunho com relação a pergunta que foi feita, se de repente o senhor já foi julgado, Não, e como isso foi revertido? A gente sempre é julgado, né? Mas, como eu sempre digo para onde eu vou, com quem eu falo, que eu vim do mundão com camadas, né? Então, essas coisas é difícil me afetar, difícil me bater e graças a Deus quando a pessoa ela tem essa compreensão, que eu apoio, que eu sou a favor, quando ela me conhece, ela vê, nossa, pastor, meu Deus, eu vi Deus na sua vida, que legal, bacana, ouvir o seu testemunho hoje, poxa, o Senhor veio assim do mundo, né? Eu não estou falando que Deus ele não usa uma pessoa tatuada, enfim, mas Deus ele nos recebe como a gente está, mas ele não deixa, ele nos ama tanto que ele não deixa nós continuarmos da mesma maneira. No pecado. Ele nos transforma. No pecado, sim. Ele nos transforma. Sim. Ele nos recebe, mais uma vez, como eu digo, como a gente está. Mas ele nos ama tanto que ele não permite nós ficar da mesma maneira. Então, aos poucos, o Espírito Santo vai dizendo, ele vai soprando, ele vai te moldando, ele vai te estruturando. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito esse cuidado, porque a gente tem que ter hoje toda essa atenção. Porque ainda que eu digo que não é errado ou não é certo, enfim, Paulo ele deixa algo muito poderoso para nós, dizendo, se o teu irmão se escandaliza, não faça. Então, hoje eu vejo muito isso. Beleza, é minha opinião, é minha vida e tal, beleza, vai lá e faz. Principalmente nós, líderes, pastores, nós somos formadores de opinião. Você que está aí do outro lado, líder, pastor, você precisa saber disso. Nós somos formadores de opinião. A partir do que eu faço, do que eu digo, como eu me visto, como eu me comporto, eu vou gerar uma geração. Eu preciso entender isso.
que eu sou formador de opinião. Então, o que hoje eu preciso que as pessoas vejam em mim não é o externo, de fato é o interno. E o interno, ele reflete na minha atitude, no meu vestimento, na forma que eu me ajeito, que eu me comporto, que eu falo. Então, eu vejo muito isso. Hoje está muito dessa maneira. Tudo pode, não é errado, não é pecado. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia tatuagem, não está na Bíblia que tu não pode fumar maconha, não está na Bíblia que tu não pode cheirar um pó, não está escrito nada disso lá. Sim. Você está entendendo? As palavras, né? Porém, nem tudo me convém, mas eu né? como pastor, vou chegar... Não, cara, pode cheirar porque na Bíblia está dizendo que é liberal. Pode fumar maconha porque na Bíblia não. Não, para quem já veio de lá sabe que esse caminho, como diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12, se não falha a memória, que diz que há caminho aos olhos dos homens que parece vida, mas o final deles qual é? É morte, é perdição. Então Cristo não me trouxe do mundo para cá para me continuar naquela vida, ou para me continuar nos meus desejos, nas minhas práticas. Ele me mudou, Ele me deu uma nova veste, Ele me deu um novo sentido, um novo propósito. E a partir disso eu vivo. A partir disso eu sigo. Eu sei que todo jovem, você que está aí, eu sei que você tem desejo, é legal, é moda, mas mais uma vez eu digo, não rabisque o templo do Espírito Santo. Não rabisque o templo do Senhor. Uma igreja pinchada é uma igreja feia. Jesus não quer que você se empinche. Eu conto isso, eu falo onde eu vou. Eu não tenho preconceito, eu não julgo ninguém. A pessoa chega... Essa semana eu tive uma experiência incrível. Um jovem que estava na frente da minha igreja, ele olhou para mim, ele disse, cara, eu quero ir aí, mas eu estou pobre, eu estou dessa maneira. Eu disse, vem, porque Jesus te recebe como tu está. Eu dei um abraço nele e ele disse, cara, mas eu sou todo errado. E o Senhor, Ele me fez levar aquele jovem. Outra vez, Olga e Samuel, foi incrível isso. Para te ver como eu vejo assim que o Espírito Santo, ele transforma a nossa vida com uma proporção tão grande. Eu estava evangelizando e eu já estava cansado, eu tinha andado em muitos cantos, e eu olhei para dentro de uma casa, eu vi um rapaz. E esse rapaz, ele estava sentado na janela, todo maloqueiro, todo tatuado. E eu olhei para ele, eu disse, não, ele está desse jeito aí, ele não vai querer, olha aí, tudo tatuado, ele não vai querer Jesus. E eu segui, o Espírito Santo falou bem claro Isso, comigo. o Senhor já, todo tatuado, teve essa mesma visão. Isso, aí o Espírito Santo olhou para mim e disse, falou no meu coração, volta, olha para o teu braço. Aí eu olhei para o meu braço, eu cheguei com ele, fiz esse apelo, ele foi comigo para a célula, ele aceitou Jesus, ele se batizou, e através do meu testemunho, na minha novidade de vida, eu disse para ele, eu não preciso viver naquelas práticas, eu não preciso cheirar, eu não preciso fumar, eu não preciso me tatuar, tudo que eu preciso para ser feliz eu tenho, é Cristo. Amém. Né? Ah, eu preciso tatuar para me completar. Não precisa não, tu tem Jesus e é o suficiente. Ah, eu preciso melhorar, pegar meu cabelo, fazer isso, porque não, tu tem Cristo e é o suficiente. Eu digo isso e sempre vou dizer, a nossa felicidade, ela não é circunstancial, ela não é material, Cristo, né? Ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. E se a gente tem Ele, a gente não precisa mais de nada que esse mundo possa nos oferecer. Glória a Deus. Amém. Olha, então você que está nos assistindo, saiba, você vai ver uma pessoa tatuada, pegue os 2 testemunhos aqui, não olhe torto, não, vá lá orar por aquela pessoa, vá receber aquela pessoa, abrace. E eu recebi uma pergunta, estreando o meu ponto. Gente, eu tô com ponto. Se você não sabe, agora eu tenho um ponto, tá? E aqui no ponto, mandaram para mim, para eu perguntar aqui para vocês dois, se vocês tivessem, porque assim, a gente sabe que dá para remover, mas tem custos, tem coisas, tem um monte de coisa. Mas mais caro. Pois é, mas se fosse super acessível, tal, vocês apagariam e quais tatuagens vocês apagariam? Nenhuma, pastor? Tá, eu tenho uma visão sobre isso. Uma vez, a minha mãe chegou e ela falou assim, mãe, ela falou para mim, filho, eu acredito que Jesus vai te dar condição para você apagar tudo isso. Tá igual aquele que pagou a cara dele todinha, não foi? Eu olhei para ela e eu disse, não, mãe, eu não preciso. Mas também, da mesma pergunta, eu respondi para ela algo, fiz uma simulação e disse para ela, da mesma forma que eu não vou apagar, eu também não vou mais fazer. Entendi. E eu vou mostrar para pessoas
que elas não precisam disso para ser feliz. Isso. Entendi. Entendeu? Então eu não apaguei nenhuma, porque justamente quando a pessoa ela tem um julgamento, ela senta comigo, eu dou o meu testemunho, ela é empaquetada. Mas recebe a bênção que tu vai ter condições. Mas tu não vai tirar, mas tu vai receber. Não, ela tá falando que tu vai ficar bom, tu vai ficar buiado. Tô falando Ô, Glória! Tô falando só disso. Não, Eu só recebo. Se tu não recebe, eu recebo pela tua mãe. Não, mas aí só para descontrair, eu entendi o que vocês falaram e já ia engatar na minha próxima pergunta. Se vocês consideram que até a própria tatuagem e a história de vocês somada, isso é um testemunho, né? A pastora Gabi comentou agora, né, do culto, que ela teve até mais acesso àqueles corações ali pela imagem. E aí vocês têm essa visão de que, em alguns casos, vocês podem realmente ter um pouco mais de acesso pelo histórico de vocês? Eu acredito que sim, né? De nós carregarmos essas marcas no nosso corpo, nos dá como se fosse uma facilidade de nós chegarmos perto dessa tribo, desse grupo de pessoas, né? Da carreirinha, da maconha, do riscado, porque eles veem algo na gente que tem neles. Então, para quem não é convertido e vê alguém assim estilizado, tira também aquele preconceito, aquela pré-análise, aquela predisposição de que crente é feio, crente é chato, que a mulher crente só anda de coque, de saião, o homem crente só anda com aquele sapato do bico fino brilhoso e de 2 cores, calça do manto e camisa de... né? Então, a gente já quebra esse paradigma. Eu acho, sim, que isso dá facilidade da gente acessar esse grupo de pessoas, assim como também fecha a um outro portas, grupo, né? a um outro grupo mais conservador, né? Que são aqueles primeiros que apontam, que julgam, mas aí a gente deixa a parte final melhor com Jesus. Amém. Eu admiro muito um testemunho do pastor Rodolfo Abrantes, que ele diz assim, verdade. ele achava que ele ia se converter dentro da bola de neve e tal, que era uma igreja que compactuava com isso e tudo, deixava tatuagem, enfim. Ele achava que ele ia se converter na bola de neve, tudo, ele diz isso, só que ele disse que foi com as irmãs dos coques. Né? Eita, Foi elas que ganharam ele para Jesus. E assim, para nós, por exemplo, não sei se a pastora um dia teve acesso, mas eu que tive o acesso à criminalidade, a gente ficava ali e, cara, qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de cidadão, aonde ele está, se um irmão chegar lá, eu estou aqui em nome de Jesus, o traficante, ele para na hora e ele recebe. E lá Na no hora. setor, eles consideram E crente. o cara Ele não deixa podia estar nada. na gravata, podia estar assim. Quando se fala de Cristo, É tu respeitado. tá entendendo? Eu estou entendendo. Independente É o acesso, né? Independente de como tu tá. Então, eu ouvia Eu tô entendendo muito tudo. os irmãos, sabe? Cabeça branca, irmã do coque, chegar comigo, evangelizar, orar. Uma vez o Espírito... Aí elas falavam o quê? Mas tu O é homem de Espírito Deus? Santo... Não, eu não era crente. Não, eu tô falando antes. antes. Eu não era crente. E uma vez eu fui numa igrejinha dessa bem pequena e Mas o Espírito deixa só Santo... eu te perguntar. Quando elas chegavam em ti, tu sentia que elas já te olhavam com um apontamento assim, porque olha, o bichinho tá perdido, olha lá, todo riscado, todo... Tu sentia isso? Não, porque, incrível, quando chegaram para mim, inclusive é isso que eu vou falar, cara, falaram coisas que no meu Só quarto, tu, só eu só tu e sabia, Deus. que era o que eu dizia, um grito que, sabe o gadareno, ele gritava e ele não era ouvido, ele andava, mas não tinha um propósito. E Deus sabia. E Deus, de alguma maneira, proporcionou, Jesus proporcionou aquele encontro. Então, foi dessa maneira Sabe por que que eu te cheguei... pergunto isso? Porque eu já casada com o pastor Silvio, a família do meu marido é assembleiano, né? E aí ele era convidado para ir para a igreja e eu ia lá, né? Ele ia tocar, ele ia cantar e eu ficava lá no banco. Aí sempre chega aquele momento, né, da liturgia do culto, quem aqui está nessa noite querendo aceitar Jesus? E, mano, era automático. A assembleia todo dia virar assim, você não quer aceitar Jesus? Eu falei assim, obrigada, eu já tenho ele, eu sou pastor, em nome de Jesus. Uau. Tá entendendo? É o que eles olham, o Sim. que eles veem. Porque eu não estou naquele padrão que eles acham que a gente não tem Jesus. Entendeu? Por isso que eu te perguntei isso. Então, assim, era incrível a experiência que eu tinha, que aconteceu, que Deus falou. E a partir dali eu vim entender que Deus ele tinha um propósito na minha vida. E hoje,
qual é a palavra que eu vejo que é muito real para os tempos de hoje? Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? É uma geração de performance. É a estética, é como nós estamos fazendo, é como nós estamos nos mostrando. É uma geração que tem performance, mas não tem autoridade. Porque está muito mais preocupado com o lado de fora eu do postei que um negócio o desse lado dia de dentro. Está muito mais preocupado com o que vão achar, o que é, do que ela está fazendo no seu secreto com Cristo. Então eu vejo assim que a gente tem que parar de olhar, sabe, a estrutura, parar de olhar para isso e começar a ver o que o Espírito Santo ele quer falar com a gente. Então eu tive muito preconceito, mas eu já venho como uma cebola, cheio de camada, sabe? Cheio de camada. E quando a pessoa vem com todo amor e carinho, eu digo para ela o que Jesus fez na minha vida. E sabe, é incrível tu ver as pessoas chorar, ver as pessoas sendo impactadas, vendo as pessoas assim sedentas por Cristo. Eu vejo que a nossa geração, ela tem fome, ela tem sede. Mas sabe por que eles não estão sendo saciados? Porque não estão tendo Cristo. Então, o que está faltando é isso. Tu concorda? É nós colocarmos mais isso, sabe? Parar de estar em cima desse muro, porque é isso, porque é aquilo, porque não. Bora voltar a viver a essência, bora voltar a viver as raízes, bora voltar a ter, de fato, um padrão. Eu sei que a pastora fala, porque padrão, de fato, muitas pessoas, elas têm, mas aquilo que eu digo, muitas vezes, o exterior já mostra o que está no interior. O coração, ele é um megafone, sabe? Que ele grita aquilo que está dentro dele. E muitas vezes nós estamos dando esse grito, sabe? Mostrando uma realidade que não é para nós termos, mas infelizmente a pessoa ainda não entendeu o propósito dela. Tá entendendo? Ainda não entendeu. Então, baseado no que eu já presenciei na minha caminhada, eu vi muitos com esse pensamento, cara, eu vou me tatuar, cara, eu vou fazer porque Jesus tinha na coxa, está escrito lá, Rei dos Reis, cara, vai interpretar a Bíblia certa. Meu Deus! Vai interpretar a Bíblia certa. Então, é uma geração que... É porque não tem mais escola bíblica, ninguém vê mais da geração que palavra, rasa. Ela não quer se aprofundar. Se eles se aprofundassem, tivessem esse relacionamento com Jesus, eles não teriam essas perguntas. Mas bora se aprofundar, sabe o que eu acho? Pegando o gancho, talvez nem seja mais esse contexto, mas por estar falando aí, falou da performance e tal, mas eu ainda creio que o que ainda está faltando é pregar o Evangelho simples de Jesus. Sim. Que Jesus é amor, mas Jesus é juiz, e pregar o juízo, o pecado e a morte. Aí, por que está tudo assim? Porque eu falo que é mimizento. Porque não, Deus é amor, venha como você está. Mas não fala que não é para permanecer na prática do pecado. Estão entendendo? Então, quando eu falo assim, tu falou da performance, eu acho que cabe muito mais a gente, como voz, como aqueles que colocam uma ideia, que têm uma voz ativa, se posicionar, do que é isso. Porque eles estão procurando alimento. Se a base não está dando alimento sólido, a culpa é de quem? Nossa. Gente, eu tô gostando muito da nossa conversa. Eu acho que está chegando aquele momento da gente dizer assim... Já se prepare, eu vou falar isso agora. Se prepare para fazer A. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Nem foi ensaiado. Nem foi Não, ensaiado. nem foi ensaiado. Tu corta a parte do ensaio. Deixa. E aí que a gente se encaminhando para as perguntas finais, né? O nosso ponto pediu para cada um de vocês olhar para a câmera, mas tem que ser olhando para a câmera, para as pessoas de casa, para responder, para literalmente aconselhar. A gente já falou um pouquinho do que vocês falariam, né, para os membros da igreja, de repente, e tudo mais. Mas o pastor Rangel, a pergunta que lhe fizeram especificamente foi: se um jovem que já está na sua igreja firme, já está ali firme e forte, chega conversando com o Senhor que quer fazer uma tatuagem, como é que o Senhor aconselharia esse jovem que já está na igreja, já conhece o Evangelho? Bora pensar o extremo, já é cristão de berço, se converteu novinho, está há muito tempo na igreja. Sim. Como o Senhor aconselharia esse jovem para olhar para a câmera como se estivesse falando com ele? Olha, te manca, vai te converter. Acho que todos esses anos de casa, menina. Tu não aprendeu nada. E depois a pastora Gabi, aí eu vou lhe dizer qual vai ser o seu conselho. Qual é a pergunta? Tá. Qual é a pergunta para o conselho, exatamente. Tá. Aí, 1, 2, 3 e... Já. Jovem, você que está aí do outro lado, neste momento, eu quero te dar um conselho da parte de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta, ele diz: ser santo,
assim como eu sou santo. O nosso Senhor Jesus nos chama para um tempo de santidade. Para de te preocupar com a performance e começa a te buscar viver com autoridade no Senhor. Porque eu tenho certeza que não é uma tatuagem, não é isso que vai mostrar Cristo para as pessoas, mas é o teu caráter, a tua conduta, é como tu te dirige, é como tu vive. Então o Senhor Jesus, ele tem algo para fazer muito forte na tua vida, porém você precisa trilhar o caminho que Cristo trilhou. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando essa dúvida vier, eu devo me tatuar ou não? Dobra teu joelho e aonde tu estiver, pergunta para Jesus. Eu tenho certeza que ele te direcionará. Amém. Eita, Glória a Deus. É Forte, é forte, forte. E pastora Gabi, tá, o contexto do pastor Rangel, a pessoa que já está ali na igreja há um tempão, o seu contexto é o novo convertido, acabou de chegar, nem novo convertido, ainda nem se batizou, ainda está frequentando a igreja e chegou, pastor, eu queria tirar uma dúvida. E aí ele vai lhe dizer, não, porque eu estou na dúvida se eu faço ou não faço, a galera ali da minha rua, todo mundo é tatuado. O que a senhora fala? Respire fundo. O que a senhora falaria nesse contexto de uma pessoa que está ali na dúvida, ainda não conhece, não está ali muito firme na fé? Primeiro eu pego um copo de água, enche a minha boca. Ah, muito bem. Para a câmera, hein? Pra câmera. Entendeu? Isso é o tempo da gente ter uma paciência, a gente engolir, porque, na verdade, a gente quer dar um pedala, assim. Esse meu amigo, tu não sabe de nada ainda. Te acalma. Eu falo que tem o 11º mandamento, não te afobarás. Eita. Fica calmo, deixa Deus falar contigo, deixa o Espírito Santo, porque não tem a ver com a tatuagem, tem a ver com o seu propósito. Para que é que tu quer fazer isso? Né? Aonde que você quer se inserir? Você não é todo mundo, já dizia a vovó. Não é nem a Bíblia, a vovó dizia isso. Né? E então, isso que eu falo, para cada um, né? Acalma, eu tento ali frear um pouquinho, porque às vezes a maioria é impulso. Às vezes a maioria é aquela vontade que dá em todo mundo, é igual dor de barriga, é engraçado, não dá em todo mundo, né? Mas vai passando assim, parece um contagiante. Então a gente tenta frear, a gente chama mais para perto, fica aqui com a gente, bora lá, vamos combinar, vamos conversar, né? E tenta assim frear, até que ele vá entender e esperar que o próprio Espírito Santo também fale com ele. Amém. Nada é pela força, quem convence é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a presença de vocês aqui no nosso podcast, num assunto que, assim, para mim foi muito bom, no sentido de conteúdo e de posicionamento também. E eu gostaria de abrir esse espaço aqui para vocês falarem sobre as redes sociais de vocês, colocarem o trabalho de vocês. Mas não só citar, falei um pouco também do trabalho de vocês, né, lá na Mega, tanto no Uma Só Voz, tanto no Uma Só Voz como também no seu ministério. Aproveitem esse. Fiquem à vontade. Amém. Ai, gente, muito obrigada. Gente, vocês saberem que eu estou realizando o sonho do meu coração. Deus é bom demais. Né? Pegar vários cortes e colocar no Gente, Instagram. eu estou me sentindo assim tão importante, tão amada, né? A gente já trabalha tanto tempo juntos, né? Através dos bastidores, na transmissão dos congressos da igreja. É muito bacana isso. Mas estar nessa posição que o pastor falou, né, de uma voz que tem uma autoridade, que tem uma influência, é muito bacana e eu vejo mão de Deus nisso, né? Ele abrindo outras portas, ele nos colocando em outros patamares para verdadeiramente ser voz dele, tirando as brincadeiras, né, que às vezes eu não consigo. Mas é dessa forma que eu tento levar o amor de Deus, nessa leveza, porque eu cresci vendo e ouvindo que era pesado, né? Nós sermos crentes, que tudo era pecado, que tudo ia para o inferno. Não, eu bato muito, sabe? Quem é minha ovelha sabe que eu não refresco. Mas o importante é nós atrairmos as pessoas pelo amor de Cristo, né? Primeiramente do que Ele fez na nossa vida, através da nossa vida. E com isso, pela graça de Deus, nós estamos conseguindo impactar ali o bairro da Cremação, levando, carregando aquilo que nós aprendemos com os nossos mestres, aonde nós fomos e estivemos,
nós carregamos muito conhecimento, glória a Deus por isso, e ali nós estamos multiplicando. Né? Nós somos os multiplicadores do reino de Deus e como o pastor Josué diz, né? E nós tomamos isso como uma verdade para nós e como uma voz profética na nossa vida. Esse é só o começo. Amém. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, não somente na cremação, não somente na mega, mas aqui no nosso estado do Pará, na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, que muitos não conhecem, mas as fronteiras do nosso estado, elas são muito maiores do que aquilo que olhos viram e nem ouvidos ouviram, do que o Senhor ainda vai fazer nesse lugar. Glória Amém. a Deus. E os seus arrobas, a rede social? Chique, gente. Segue lá o meu Instagram. Fique à vontade. Meu Instagram é @LucianeGabi, com 2 Ys. E deixa eu falar, Gabi é meu sobrenome, gente. Eu sou a original, entendeu? Nossa, Gabi é eu não sobrenome, sabia. é um sobrenome libanês. E hoje é Melo, Gabi Melo, Luciane Gabi Melo, por causa do meu esposo, Não né? sabia Mas quando disso. me chamam de Gabi, não é de Gabriela, não é apelido. Tá, papai? Uau. Então é Lu. Mas quando me chamam de Lu, é engraçado. É só em casa. É só a família e quando meu marido quer brigar comigo. Quando ele quer chamar Luciane, eu falei, meu Deus. E a Né? Mega tem Instagram, a Mega? A Mega tem, ieq.mega. Ah. Segue lá. Quarta-feira tem culto do Mais Que Vencedores. Está acontecendo. A gente vai sair daqui, vai pra lá. Direto pra lá. E domingo, o culto da família. E a gente te aguarda lá. Você que não tem uma família, né? Igreja, cai lá com a gente que você vai ser muito bem recebido. Amém. Glória a Deus. E você, pastor Rangel? Amém, gente. Muito obrigado. Quero agradecer a toda a equipe. Tem uma equipe maravilhosa aqui por trás. Amém. Você nem sabe. Nossos Olha, bastidores. um monte de E eles gente. são muito proativos. Agradecer a todos, agradecer a Olga, ao Samuel, agradecer também a pastora Gabi por dividir esse tempo de mesa. Eu digo Tá bom, que pra não ficar no vácuo. Não deixa no vago. esse tempo de mesa ele é fundamental, Nossa, né? sim. E graças a Deus nós podemos trazer esse assunto que ele é tão, como eu falei, peculiar. Né? Essa Sim. igreja que hoje não está sabendo lidar com isso, mas muitas pessoas estão atrás de base bíblica. Mais uma vez eu digo para você, só ore, leia que o Espírito Santo vai te direcionar. Eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, como a pastora falou, é um sonho também. Eu estava uma vez em casa e eu vi a primeira postagem de vocês, eu falei, eu acho que um dia eu vou lá. Pois é. E vocês o podem até voltar. Pastor Rangel já é o nosso seguidor do nosso perfil, acompanha Desde o começo, sempre. Desde Ai, o que começo. legal. Eu estou ali, antes até mesmo da Olga entrar, sempre eu estava ali presente, porque eu acho muito legal, hoje os vínculos de comunicação, eles precisam de fato verdade. trazer conteúdos ao qual apontam para um caminho, a verdade e a vida que é Cristo. Amém. Então, o podcast, o Quadrangular Cast, ele tem essa Alcançar essência, né? pessoas. Mostrado, alcançado, não é só as pessoas daqui de Belém, mas é todo o Pará, Amém. fora do Pará, e que essa palavra chegue no teu coração. Eu estou lá na Igreja do Outeiro hoje, fiz um mês lá, graças a Deus. Nós pegamos uma igreja do zero, mas o Senhor tem nos honrado. Já estamos reunindo ali 27, quase 30 membros. Glória a Deus. Fizemos uma vigília, conseguimos reunir 50 pessoas para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. É A testemunho. maioria, quando faz, você precisa me acertar com Jesus. Testemunho Até mesmo. o final, o pessoal de Outeiro é top. É, Eu um falo abraço para pro Outeiro. eles que eu vejo que o inimigo ele tem investido muito no Outeiro, né? É uma ilha ao qual vem pessoas de tudo quanto é lugar e deixam muitas coisas, cargas espirituais. E a gente estamos ali com um propósito de fazer história no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós estamos com um trabalho aí de uma só voz também. Segunda-feira nós estávamos ali na Praça da Bíblia, mais de 200 jovens Glória a adorando ao Senhor. Teve curas, teve libertação, salvação, né? E a gente sempre com parceria com as igrejas quadrangular local e nós tivemos todo o apoio ali do pessoal ali próximo ali do Labareda e foi algo poderoso. O penúltimo que nós tivemos ali no Parque da Cidade, foi umas 500 pessoas. Nossa, foi sobrenatural. Glória a Deus. Jesus, ele tem nos usado com uma proporção, né, fora das paredes. E eu sempre tenho dito que o Babel dispensou, o Pentecoste uniu. E é um tempo da igreja se unir, é um tempo da igreja falar uma só voz, ter um só propósito, um só coração. Que é o lema da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. E nós estamos ali com esse trabalho também no Connect, que nós estamos aí da Geração Forte, andando por todo o Pará. Um abraço aí para todos os municípios, cidades que têm nos recebido, que você continue sendo essa bênção em nome de Jesus. O meu @é PR Afonso Rangel,
me segue lá, acompanhe o nosso trabalho, que nós estamos sempre ali postando cada coisa daquilo que nós estamos fazendo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitas coisas acontecendo, né? Sim, Belém, meu região Deus. metropolitana. Jesus está com pressa. Olha aí. Jesus está com pressa. Tá voltando. Ele tá voltando. Glória a Deus. Nós agradecemos a participação de vocês aqui mais uma vez. Nós agradecemos a presença de você aí de casa, Glória. que nos acompanhou aqui nesse episódio especial. Já fica o convite para vocês voltarem outras vezes, tá bom? Vocês vão ser muito bem-vindos. Glória. Muitos temas. Muitos temas, gente. Oh, glória. Essa é só a ponta do iceberg de... Meu Deus. Isso daqui a gente poderia Passar enveredar a para mais noite, tarde. né? Exatamente. Passar a noite aqui adentro. Então, se você tem uma dúvida ou até mesmo uma sugestão de temas que poderiam ser abordados aqui no nosso podcast, pode nos acompanhar no nosso Instagram e no TikTok, que é quadrangular.cast. E os nossos episódios saem toda terça-feira às 19 horas aqui no canal da IEQ Sede Pará, no YouTube, tá Meu bom? Deus. E quando postar, vai lá, interage, coloca seu Isso. comentário, faz Exatamente. perguntas, marca a gente lá no @ que a gente vai responder você também. O importante é essa palavra não ficar só aqui e você ser um Exatamente. canal também e compartilhar isso. E eu creio que Deus também vai te usar através do teu aviãozinho que você vai usar aí nas suas redes sociais. Glória a Deus. É isso mesmo. Comenta aqui, deixa sua dúvida, deixa ali seu posicionamento e compartilha. Até mesmo se tu for chato, comenta lá, né? Ai, não Dá aceito. engajamento, Não né? sei o que, dá, não tem problema, a gente vai te usar também do mesmo jeito. Oh, meu Deus. Então, gente, fiquem à vontade, tá bom? Para nos acompanhar, para acompanhar as redes sociais dos nossos convidados também e os seus trabalhos nas suas igrejas. E também não deixa de nos apoiar nesse projeto que é o Quadrangular Cast. Nós estamos aqui com o único intuito de levar conteúdo para vocês e conteúdo relevante. Então, se você quiser apoiar esse projeto, até mesmo colocar a sua vida em prol da comunicação do Reino de Deus aqui nas plataformas digitais, só converse com a gente que você vai ser muito bem-vindo e a sua ajuda para o Reino de Deus vai ser de suma importância também. É verdade. Glória a Deus. Muito obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Mais uma vez, deixe seu comentário, interaja com a gente. Isso enriquece muito o canal, enriquece muito as nossas discussões. E se você tem, mais uma vez, sugestão para próximos tópicos, deixa aqui. Amém. Tá bem? Então, Deus abençoe você. Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada Amém. aos nossos convidados. Amém. Glória Obrigada. a Deus pela vida de vocês. Louvamos a Deus, aos nossos Exatamente. líderes, pastor Josué Benson, Amém. pastora Marilene Benson, nosso pastor da juventude, né? Pastor o Paulo Benson, pastor Marcos Benson, toda a família. Nossa, se a gente for colocar aqui, mas todos vocês que são um canal de bênção na nossa vida, que nos proporcionam esse ambiente. É verdade. E eles deixam, a gente estava conversando aqui com toda a equipe, né? Eles deixam tudo aberto. Amém. A gente falou aqui, né? Que É, se a gente sim. estiver plantando bananeira, mas está ganhando Jesus, vá lá, dê almas, ganhe almas, dê frutos e frutos permaneçam. Então, muito obrigada. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pastor. E que Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos Muito dar um obrigada, tchauzinho? gente. Vamos dar um tchau agora pra galera. Bem ali naquela... Tchauzinho, Essa- galera. Corta aqui! Corta aqui!